The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Whether your business has 6 floors or 6 employees, Walmart Business has everything you need to save time, money, and hassle. You can restock your break room with bulk ordering or bulk up your ordering team with shared payments. And you can get it all delivered straight to your business's door, whether that's on Wall Street or Main Street. Walmart Business. It's the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Oi, Zoucas. Olá, ouvintes do podcast. Meu nome é Paulo Ricardo, eu moro no interior do Ceará e eu tenho alguns relatos para poder falar para vocês. Óbvio que não vão ser todos que eu vou dizer de uma vez, pode ser que eu mande mais em um futuro próximo, mas dessa vez eu quero falar sobre 2 acontecimentos que aconteceram comigo. Eu já presenciei muita coisa, já aconteceu bastante coisas comigo fisicamente. E eu já vi coisas que eu não consigo explicar. E 2 dessas coisas são aparições, se eu posso dizer assim. Eu não tenho um nome específico. Eu não conheço muito de ufologia, de espiritismo, É um termo, eu não conheço também os termos que eu possa estar usando, mas eu vou tentar falar de uma forma mais clara possível para ter um melhor entendimento. A minha família agora é um pouco complicado, mas antes eu tinha uma avó que morava com a gente, a avó por parte de mãe. Ela era muito religiosa, ela já faleceu em 2014, 2015, mas ela sempre tinha muitas histórias para contar. Eu me lembro de várias histórias que ela falava sobre ela ter encontrado uma cobra no quintal aqui de casa, sobre a família e principalmente sobre os filhos que já faleceram dela. Ela sempre contava essas histórias de como aconteceu. E uma dessas histórias é sobre uma tia, entre aspas, minha, que eu nunca cheguei a conhecer, mas ela era filha da minha avó. Eu não me recordo o nome dela, mas ela morava no interiorzinho do Ceará. Eu moro no interior do Ceará, mas minha cidade não é tão interior assim. Ela não chega também a ser uma capital. Mas onde a minha família morava, que
que era perto de Granja, Martinópolis, essa região que quem mora no Ceará conhece, que é bem interior. E a história que aconteceu dessa minha tia, do jeito que ela morreu, para falar a verdade, foi meio mórbido e um pouco sofrido, assim, também. Eu me lembro que minha avó contava, não vou falar toda a história porque é muito extenso, né? Histórias de avós são bastante complexas, mas o ponto específico que ela sempre contava, que ela tinha orgulho de contar, que foi como a minha tia morreu e a alma dela fazia milagres na cidadezinha que aconteceu todo o caso da morte da minha tia, e que houve relatos de pessoas que já rezaram para a alma dessa minha tia e tiveram curas e melhorias de vida. Enfim, essa minha tia, ela morava muito longe da cidadezinha dela, que era uma cidadezinha no interior, também eu não sei o nome. Todo dia ela tinha que sair com o meu tio, entre aspas, que era marido dela, e eles eram muito pobres, sabe? Cidade de interior, pobreza. Eles saíam de Jumentinho, 5 da manhã, para chegar de manhãzinha na cidade mais próxima, porque era muitos quilômetros de estrada de terra e não tinha outro tipo de locomoção. Essa história acontece nos anos 80, 70, então não tinha tecnologia, não tinha carro, né? Minha família não é... Nem nesse tempo era bem de vida, assim, era bem pobrezinho mesmo. E a única locomoção que eles tinham era um jumentinho. E a história como ela morreu foi basicamente quando minha avó saiu uma vez minha tia saiu uma vez com meu tio, ela estava muito doente. Eu não me lembro o porquê dessa doença, minha avó não recordava sobre isso, mas ela estava um dia muito doente e precisava ir o mais rápido possível para o hospital. Só que como era muito longe a casa da minha tia para a cidade mais próxima, eles foram de jumentinho, né, bem cedo da manhã. E a minha tia não aguentou. Ela sentia muitas dores, era muita febre, a febre muito alta, e ela acabou falecendo no meio dessa estrada. Eu já tive não vou dizer o prazer, porque não foi uma viagem muito satisfatória, mas eu já tive o prazer de estar no local onde ela foi sepultada. Ela foi sepultada onde morreu. Nessas cidadezinhas pequenas é normal isso acontecer. E é literalmente no meio do nada. Quando eu fui, eu tinha uns 15 anos. Isso foi uma viagem de estrada de terra durante horas, e a gente chegou no meio do nada e tinha o túmulo dessa minha tia. E a gente foi nessa viagem com a minha avó. Foi uma das últimas vezes, a última vez que a minha avó visitou essa minha tia antes dela falecer. E nós oramos, foi um grupo com a minha família. Eu antes era católico, eu não tenho uma religião própria, mas eu tenho muito respeito a todas as religiões. Então, quando eles começaram a rezar, eu também comecei a rezar por respeito. Eu tenho grande respeito pela parte sobrenatural das coisas, principalmente aquelas que eu não entendo. Eu tenho bastante curiosidade, mas eu também...
Purina believes no one should have to make the impossible choice between their own safety and their pets. But nearly half of domestic abuse survivors delay leaving because they can't bring their pets with them. Through the Purple Leash Project, Purina is helping create more pet-friendly domestic violence shelters so survivors and their pets can escape and heal together. Visit Purina.com/purple to learn more. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Aprecio muito ter respeito pelas coisas que eu não conheço. Não passou uma semana do dia que a gente foi visitar o túmulo dessa minha tia, a minha avó conseguiu uns papéis santificando o nome da minha tia, porque ela sempre contava que as pessoas que descobriram, né, que moravam na cidadezinha perto, descobriram que minha tia morreu e teve todo o sepultamento e velório e tudo mais, começaram a rezar sobre o nome dessa minha tia. E como eu falei, aconteceram milagres e melhorias na vida de pessoas que rezavam pelo nome dessa minha tia, que acabou que nessa cidadezinha minha tia ficou, entre aspas, famosa pelo fato de ela curar as pessoas, que se a pessoa rezasse em nome dela, ela conseguiria, né, trazer esse tipo de melhoria para a vida da pessoa. E foram muitos relatos de cura, tantos que a minha avó, ela recebeu um papel, ele era tipo um certificado escrito, assinado pelo arcebispo do Brasil, que eu não me lembro o nome qual era o arcebispo que estava na época, e era um certificado de que a minha tia tinha um nome santificado, assim dizendo. Não era que ela tinha virado uma santa, mas ela tinha um certo reconhecimento da igreja. Tanto que foi o próprio arcebispo que assinou, estava assinado, de um bispo também assinou esse certificado. E infelizmente esse certificado foi com a minha avó, porque foi o pedido dela que ela fosse enterrada com esse certificado, porque a minha avó era muito apegada a essa minha tia que faleceu. E o desejo dela foi sucedido. Ela foi enterrada com o certificado. A gente não está mais em mãos desse certificado, então eu não posso entregar muitas informações, porque eu só consigo dizer o que eu me lembro. Mas na semana do decorrer do dia que a gente foi para essa viagem, uma coisa aconteceu. Uma coisa aconteceu comigo e com a minha avó. Foi nesse exato quarto em que eu dormia com a minha avó. Ela ficava de um lado do quarto numa cama de solteiro, eu ficava do outro lado do quarto numa cama de solteiro, quando eu ainda era criança, adolescente. Eu acordei de madrugada. Não tinha motivo nenhum de eu ter acordado. Eu me lembro de que eu perdi o sono do nada. A minha avó ficava, nesse dia, a cama da minha avó ficava do lado da minha, só que na diferença do espaço do quarto. Ela ficava em uma parede do quarto, eu ficava em outra parede do quarto. Eu acordei e eu senti e vi com meus olhos que eu não conseguia abrir eles direito. Eu senti um clarão, uma claridade, uma clareza que não era normal. Não era como se você acordasse de madrugada e tá tudo apagado. Eu mal consegui abrir meus olhos, mas eu consegui ver uma mulher em pé do lado da cama da minha
avó, ela meio que passando a mão no rosto da minha avó. Essa mulher era translúcida, ela brilhava branco. Eu juro que eu vi isso e eu fiquei perplexo. Eu era uma criança, eu não conseguia fazer nada. Eu me lembro depois de ter flashes de imagens dessa mulher. Ela estava vestindo um véu, ela com um vestido longo assim, que eu me lembro detalhadamente do tecido da vestimenta dela passando pelo chão, pela porta quando ela estava saindo. E eu vi essa cena quando criança, eu me enrolei, eu não fiquei com medo. Parecia que aquele clarão que eu estava sentindo me preenchesse de uma forma boa. E aí eu dormi, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte eu acordei, pensei que isso foi um sonho, mas quando a minha mãe acordou e preparou o café e a minha avó foi sentar na mesa, ela falou que na noite passada ela sentiu a filha dela, a mesma que faleceu na estradinha de terra, chegar no quarto, abençoar ela, passando a mão no rosto e indo embora para descansar. E minha avó sempre rezava para essa minha tia, ela sempre colocava o nome dessa minha tia nas orações dela, porque ela é muito religiosa. Quando eu escutei ela falando isso, eu entrei em choque, porque não só confirmou o que eu vi, como também foi porque eu sempre fico eu sou acostumada a questões paranormais sempre ser malignas, sabe? Tipo, outra aparição que eu possa contar nesse podcast. Eu sempre vejo o paranormal como algo um pouco não tão benéfico às pessoas. Eu tenho muita curiosidade sobre as coisas que eu não conheço, mas o que me deixou mais estático naquele momento foi ter sentido uma presença boa no lugar de algo ruim, algo que eu não conhecia, que me desse uma sensação de medo. Foi uma presença boa e tudo que a minha avó descrevia, eu conseguia lembrar perfeitamente. Eu nunca contei essa história pra ela. Eu meio que me arrependo, porque nos últimos anos da vida da minha avó não foram os melhores pra ela. Ela faleceu nesse quarto onde eu gravo essa fita. Mas a gente nunca teve desigualdade, sabe? A gente não era tão unidos, não éramos tão unidos, mas a gente não tinha muita desigualdade. Então eu me arrependo um pouco de não ter dito a ela que eu vi essa minha tia antes da minha avó falecer, mas foi tão único pra mim que eu guardei essa história, esse relato, esse sentimento, que foi algo beirando ao especial, sabe? Algo único que eu nunca tinha sentido até então. Mal eu sabia que muitas coisas a mais aconteceriam e eu sentiria mais coisas e veria mais coisas. Contrapondo esse relato benéfico, né? Eu vou falar agora de outro relato, de outra aparição que eu vi com meus próprios olhos nesse mesmo quarto que eu gravo. Tem muitas histórias nessa casa e na casa vizinha, mas eu posso contar em outro episódio. Nesse tempo já minha avó tinha falecido, eu já tinha herdado o quarto. Era um momento muito diferente da minha vida.
Eu tenho depressão, eu sofro com ansiedades, eu tenho alguns problemas. Eu não vou dizer problemas psicológicos, porque a depressão é o maior dos meus. De uma doença que eu tenho um tratamento psicológico e eu faço eu tenho medicamentos, só que nem sempre foi assim. No começo foi muito difícil eu ter conseguido um apoio, e tanto da minha família quanto dos meus amigos. E foi nesse tempo que aconteceu o que eu não consigo descrever. Eu consigo, mas eu não consigo descrever o porquê que isso aconteceu. Eu comecei a sentir, quando eu estava no começo do meu estágio depressivo, eu comecei a sentir uma energia ruim, negativa. Era tudo ao contrário da minha tia, era totalmente... Era como se fosse uma massa escura, densa, que se sobrepunha em qualquer tipo de outra coisa que eu pudesse pensar. Eu sentia, às vezes, uma mulher de preto, com um vestido de noiva todo preto, com um véu no rosto tapando. Eu me lembro que ela era ruiva e ela tinha uma vela na mão. E eu não vi essa mulher uma única vez. Eu vi ela 2 vezes especificamente. A primeira foi quando eu tava sozinho no meu quarto, né, com o começo do estágio depressivo. Eu tava muito mal, tava pensando em coisas que enfim, coisas ruins. E não sei, essa energia ruim veio pra cima de mim, me consumiu. Como eu sentia essa energia me consumindo. E de madrugada, eu de relance na minha casa aqui, quando eu ainda não morava sozinho, eu vi um vulto, como se tivesse um vulto passando, sabe? Mas eu vi o véu preto e antes eu não sabia que era um véu, que era um vestido, que era uma mulher, porque foi um vulto. Eu só consegui ver ela de verdade quando eu cheguei na minha mãe. Eu bebi muito em um dia, bebi muita bebida alcoólica, eu tava muito bêbado, eu deitei na minha cama, pedi pra mãe falar comigo, pra eu falar com ela, que eu não tava mais aguentando, que era muita pressão pra mim, eu tava num estado muito ruim, não falando espiritualmente, eu tava falando psicologicamente mesmo, que eu queria um tratamento que... Se eu continuasse daquele jeito, eu não ia para um caminho que não teria mais volta. E por estar bêbado, eu comecei a desabafar com ela, chorando que eu tava vendo essa mulher de preto. E eu não sabia de onde eu tirei que eu falei que essa mulher era de preto, porque até então eu tinha visto um vulto. Só que tava... No dia, tava numa noite, a minha mãe tava sentada na cama, eu tava deitado na cama, e no canto da parede eu consegui ver ela, essa mesma mulher. Foi a primeira vez que eu vi ela. O véu e o vestido de noiva pretos, o cabelo vermelho cintilante, vermelho escarlate, era um vermelho muito forte. Ela tava segurando uma vela e eu falando pra mãe: mãe, ela tá bem ali. Por favor, não deixa ela fazer nada comigo. Eu só tava dizendo isso, eu nem sei por que eu tava dizendo isso, eu tava com muito medo. Claro, a minha mãe não acreditou, ela pensou que era coisa da minha cabeça porque eu tava bêbado. Né, não tinha muito o que duvidar. Tinha muito o que duvidar, porque por eu estar bêbado eu poderia falar qualquer coisa. Mas eu me lembro dela ficar ali parada. Ela não tava olhando pra ninguém, ela não tava olhando pra mim, não tava olhando pra minha mãe. Ela só tava lá, como fosse uma massa de energia negativa.
Eu não dormi naquela noite. Eu não consegui fechar os olhos, de tanto medo que eu tava. Eu fui pra sala e eu desmaiei pelo álcool no sofá e lá eu dormi. Depois que aconteceu essa mulher aparecer pra mim, eu comecei a iniciar o tratamento de depressão. E não foi nada fácil. Eu continuava sentindo essa mesma energia negativa por muito mais tempo. Foram alguns anos dessa energia negativa quase amassando o meu peito, sabe? Meu coração. E eu não sei, teve um dia que simplesmente parou. Eu continuo tendo depressão. Não é algo que eu tô com muita facilidade de falar isso no podcast. Eu continuo tendo meu tratamento. Eu não tive mais nenhum contato com essa mulher de preto, mas eu tive contato com outras coisas que, se possível, eu posso falar num futuro breve. Como eu disse, aconteceu coisas fisicamente comigo, coisas que eu não consigo explicar. E obrigado por ter me ouvido. Obrigado, Zoucas, pela oportunidade. Eu espero voltar aqui mais vezes com meus outros relatos. Eu agradeço pela oportunidade de fazer esse relato. Eu não sou muito bom com oratória, vocês podem perceber, mas eu dei o meu máximo para poder entreter um pouco os ouvintes com esses meus dois relatos, que são opostos, né? Um foi bom, o outro foi ruim, mas muito obrigado pela oportunidade. Eu sou novo nessa questão de podcast, de escutar podcast, de gravar, minha primeira vez gravando um relato para alguém. E muito obrigado também pelo Relatos do Além. Foi onde eu descobri, né, muita coisa. Eu gosto desse tipo de coisa. E até o próximo relato. Você tem uma nova mensagem. Oi, Zoucas, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Rebeca. E, bom, a princípio eu só queria te parabenizar, dizer que eu adoro seu podcast, os relatos. Acho que você tem feito aí um trabalho incrível, com muito, muito bom gosto. E, enfim, parabéns e continue assim, porque tá muito bom. Bom, eu vim aqui contar umas histórias pra você que aconteceu comigo, com a minha família e com uma pessoa que a gente conheceu recentemente. Bom, eu vou começar falando sobre as minhas experiências. Eu moro no sul da Inglaterra com meu namorado, mas essas histórias elas aconteceram antes, quando eu morava no sul de Londres, numa casa com o meu pai, o meu irmão e a namorada do meu irmão. Bom, eu sempre acreditei no sobrenatural, apesar de nunca ter visto, nunca ter escutado nada. Eu sempre acreditei que isso existisse, né? De criança, quando eu era criança, às vezes eu tinha paralisia do sono, achava, né, ouvia vultos no quarto, assim, mas coisas de muitos anos atrás. E o que eu vou falar é bem mais recente, aconteceu mais ou menos 2 anos atrás. Bom, nessa casa onde eu morava, ela era uma casa que ela tinha um corredor bem grande. Todos os quartos ficavam do lado esquerdo
E o meu quarto era um quartinho, e era o quarto bem no final do corredor, que ficava logo antes da cozinha. Então, todos os quartos, os outros 3 quartos ficavam antes do meu, né? Que era o quarto do meu irmão e a namorada, do meu pai, e o banheiro. Então, acontecia que algumas vezes eu não conseguia dormir, não conseguia pegar no sono. E quando era lá para 1h da manhã, eu começava a escutar barulhos vindos da cozinha. E eu sabia que não era ninguém da minha família, porque sempre que eles passavam, eu escutava o barulho dos passos deles pelo corredor. E não tinha barulho de passo nenhum. E também os barulhos que eu escutava eram barulhos de pratos se movendo, talheres se movendo, como se alguém estivesse mexendo com pratos, talheres e copos, abrindo e fechando gavetas. Como se alguém estivesse fazendo uma janta 1h da manhã. E, para ser bem sincera, eu não sentia muito medo, porque como eu estava assim sonolenta, eu acho que parte de mim achava que eu, sei lá, estava sonhando, né? E aí no dia seguinte eu acordava, eu pensava naquilo tudo e pensava, não, realmente, aquilo ali foi bem esquisito. E isso aconteceu algumas vezes, esses sonhos assim bem nítidos, bem claros, de coisas se movendo na cozinha. O negócio ficou mais esquisito uma noite, quando meu namorado veio dormir comigo. E ele, super cético até então, não acreditava em nada. E nessa noite eu tive uma paralisia do sono e passei mal, enfim, né? Foi aquela coisa bem braba que a gente já sabe. No dia seguinte, eles virou pra mim e falou assim: Rebeca, alguma coisa aconteceu ontem. Aí eu falei, o que aconteceu? Eu acordei de madrugada e escutei, porque já tinha comentado pra ele, né, que eu escutava os barulhos, ele nunca acreditou. Ele falou, eu escutei pratos se movendo na cozinha, copos, talheres, escutei tudo. E o que me deixou ainda mais bolada foi que ele falou que eu nunca fechava a minha porta por completo. Eu deixava ela um pouquinho aberta, porque o meu gatinho às vezes queria entrar pro quarto dormir com a gente. E a luz do corredor sempre ficava acesa. Então, imagina, a sombra no meu quarto, né, com aquela frestinha de luz do corredor. Ele falou que nisso que ele estava escutando os barulhos, ele acordou, né, abriu os olhos e ele começou a olhar para a parede do nosso quarto e ele viu que a fresta de luz, ela ia se aumentando, como se alguém do lado de fora estivesse abrindo a porta. E ele viu uma outra sombra do lado de fora, como se alguém estivesse abrindo a porta, então a fresta de luz ia se aumentando e uma sombra. E quando ele me contou isso, vocês imaginam, né? O medo que eu senti. E a partir daquele dia, ele começou a acreditar no sobrenatural. Bom, a segunda história que aconteceu nessa casa é sobre o meu irmão. O meu irmão, ele já teve alguns contatos com o sobrenatural, já viu algumas coisas. Mas a história mais recente dele que eu sei é que ele contou que uma vez ele estava no banheiro dessa casa, escovando o dente, e ele viu a namorada dele passando pelo corredor em direção à cozinha. Ele chamou ela não olhou para a cara dele, não falou com ele. Ele falou que ela estava vestida normalmente, mas ela estava com uma aparência muito séria e ela estava batendo os pés muito forte no chão enquanto ela caminhava. E ele chamou ela não escutou, ele terminou de escovar os dentes e foi atrás dela. Quando ele chegou na cozinha, minha mãe estava lá, nessa época minha mãe estava aqui, e ela estava cozinhando o almoço, fazendo almoço, e ele perguntou, George esteve aqui com você, ela veio pra cá agora, cadê ela? E minha mãe falou, não, George não veio pra cá. E isso foi 2 minutos depois, ele tinha acabado de escovar o dente. E ele falou, não, eu acabei de ver George vindo pra cá. Aí a mãe falou, não, ela não veio pra cá. George era a namorada do meu irmão, né?
E aí ele falou, ué, estranho. E aí ele voltou pro quarto dele, onde eu já estava deitado na cama vendo televisão. E ele falou, você não acabou de ir pra cozinha? Acabei de ver você passando aqui. E ela falou, não fui eu. Não fui eu, não. E, enfim, até hoje a gente não sabe o que meu irmão viu, mas não era a Georgia. E bom, a terceira história que eu queria contar não aconteceu nessa casa. Aconteceu com meu pai em uma viagem que ele fez a Portugal há muitos anos atrás. Bom, há muitos anos atrás, meu pai, ele teve uma época que ele estava sentindo muita dor nos testículos. Muita dor. Estava preocupado que poderia ser algo mais sério. E, bom, eu esqueci de falar que isso, eu não sei aonde essa experiência se encaixa, mas enfim, é a experiência dele. E meus pais, eles são muito religiosos, são protestantes, da congregação batista. E uma noite eles estavam juntos, né, num hotel em Portugal, e eles estavam muito, muito preocupados, meu pai com muita dor, e eles começaram a orar muito, e depois disso eles foram dormir, né, depois de orar muito, pedindo a Deus que curasse meu pai. Meu pai falou que no dia seguinte ele acordou e o quarto estava com um cheiro muito forte de rosas, sabe? Um cheiro assim, que invadia e tomava conta do quarto todo. Um cheiro muito forte de rosas. E ele falou que depois disso, ele não sentiu mais nenhuma dor nos testículos, que ele foi no médico, fez os exames que ele ainda tinha que fazer, e não tinha nada. Não tinha nenhuma dor, não tinha nada. E ele fala que quando ele acordou no quarto, ele sentiu... O que ele sentiu foi uma presença boa, sabe? Foi algo bom. E ele acha que foram os anjos, que Deus enviou anjos, e que os anjos dele curaram ele. E aquele cheiro que ele sentiu foi o cheiro dos anjos. Porque depois disso ele nunca mais sentiu nada. E depois desse dia ele ficou curado. E bom, é isso. Essas são as primeiras histórias. Daqui a pouquinho eu vou mandar mais. Beijo, obrigada, Zoucas. Até mais. E rapaziada, chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Muito obrigado a você que ficou com a gente e também você que tá apoiando a gente. Galera, tô falando um negócio pra vocês, realmente a gente tá precisando, eu tô com medo do Relatos do Além acabar por conta da falta de apoio. Então ajuda a gente lá, qualquer valor, galera. Entra no link que tá na descrição ou entra no site www.apoia.se/Relatos do Além e você pode contribuir, entrar no nosso grupo secreto, ouvir nossos relatos especiais, nossos especiais do Relatos do Além, que nem a gente fez 2 anos atrás, o relato do Hans Skinwalker, foi incrível mesmo, com os nossos amigos. E além disso tudo, também você pode ouvir os relatos que ainda não foram pro ar. É só você entrar no link que está na descrição aí pelo seu navegador, pelo seu agregador de podcast favorito. E também, se você quiser mandar o seu relato, é muito fácil, entra no meu WhatsApp, clicando aqui na descrição para cair no papo diretamente comigo. A gente conversa, eu te explico lá, você pergunta como é que faz para mandar o relato e eu vou te mandar um áudiozinho explicando tudo, tá bom? Mas manda assim, ó, eu sei que tem muita gente aí, Carol, Rafa, Léo, Gabriel, nada a ver, tu falou que ia mandar pra mim e não mandou até agora, tô esperando, tô no vácuo, até agora aguardando e vocês não mandaram. Então aproveita agora, é só a chance, manda pra gente lá no WhatsApp, beleza? Só clicar no link da descrição. A gente se vê semana que vem e se tocar o telefone, não tenha medo, o Além pode estar esperando do outro lado da linha.